Bom, vamos fazer agora então o nível 3, que fala sobre porcentagem. Questão 1. Calcule as porcentagens abaixo, mostre para o professor para ganhar o visto. Então, 1, letra A, ele quer que calcule 10%. 10% de quanto? 10% de R$ 250. Então, R$ 250 ele é o meu total, né? O total a gente chama de 100%. Quando a gente quer 10% de algum valor, né, a gente vai pegar o total e dividir por 10, tá certo? Então, eu vou pegar o total, que é 250, e vou dividir por 10. Isso é achar 10%, tá? 10%, então, é igual a 250, que é o total, dividido por 10. Eu posso cancelar um par de zeros, que é o zero de cima com o zero de baixo. E daí isso aqui ficou 25 sobre 1. E se eu tenho 25 e divido por 1, isso é igual a 25. Então, a minha resposta, 10% de R$ 250 é R$ 25. B, 5% de R$ 320. Bom, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em porcentagem, em bloquinhos, tá? Então, você já sabe calcular o bloquinho, que é o 10%. 10% é dividir por 10. Daí você pensa, bom, mas 5% não é a metade de 10%? 5% é a metade dividido por 2. Então, é 10% dividido por 2. Só que você sabe calcular 10% de um valor. Porque calcular 10% de um valor é dividir por 10. Então, esse 10%, eu sei calcular quanto é que é 10% de 320. Vou para a linha de baixo. 10% é pegar o total, que é o 320, e dividir por 10. Posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Daí ficou 32 dividido por 1. E 32 balas dividido para uma pessoa é 32. Então, esse 10% dessa questão é 32. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 32 e vou colocar aqui, ó. Então, 10% é 32. Ficou 32 dividido por 2. E 32 balas dividido para duas pessoas, cada bala vai receber, quer dizer, cada pessoa vai receber 16 balas. Então, 5% de 320 é 16. Voltando, qual foi a lógica? Porcentagem tem que pensar como se fosse bloquinhos, como se fosse Lego. Você sabe que 5% é a metade de 10%. E 10% eu sei calcular. 10% é só dividir o total por 10. Então, eu pego esse total, divido por 10 e acho os 10%. 10% é 32. Bom, se 10% é 32, 5% que é a metade de 10% é a metade de 32, 16. Então, 5% de 320 é R$ 16. Vou deixar aqui mais bonitinho, botar o símbolo de dinheiro. R$ 16. Próximo. 25% de 400. Bom, 25%. O 25%, né, eu sei calcular até agora 10%, né? 10%. Você poderia pensar assim, ó. Vou fazer essa questão de dois jeitos, né? O bom da matemática é isso. Tu pode ter várias maneiras de resolver a mesma questão.
E eu vou resolver por duas maneiras. A primeira maneira é o seguinte. Bom, professor, eu sei que 25% são quantos bloquinhos de 5%? São 5, né? 5 bloquinhos de 5%. Ó. 25% é igual a 5%, mais 5%, mais 5%, mais 5%, mais 5%. 25% são 5 bloquinhos de 5%. Né? Se eu somar 5 bloquinhos de 5%, eu chego em 25%. E eu sei que 5% é a metade de 10%. Eu sei que 5% é a metade de 10%. É 10% dividido por 2. E eu sei calcular 10%, porque 10% é só dividir o total por 10. 10% é pegar o total, que é 250, não, é 400 ali, né? 400, e dividir por 10. Pode cortar um zero de cima com um zero de baixo. Daí ficou 40 dividido por 1. E 40 dividido por 1 é 40. Então, ó, eu achei que um bloquinho de 10% é 40. Opa, mas se um bloquinho de 10% é 40, o bloquinho de 5% ele é metade do bloquinho de 10%. Ele é metade. Então, aqui eu sei, ó, 10% vale quanto? Vale 40. E 40 dividido por 2 é 20. Então, eu sei que cada bloquinho de 5% é 20. E que 25% são 5 bloquinhos de 20%. Quer dizer, são 5 bloquinhos de 5%. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui vale 20. 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 20 mais 20, 40. Mais 20, 60. Mais 20, 80. Mais 20, 100. Então, 25%, né, é 100. Isso aqui dá 100. Chega na minha resposta, 25% de 400 é R$100. Olha só que legal, usando os bloquinhos, né? Poderia fazer aqui, em vez de fazer a soma, né, muito mais fácil só fazer a multiplicação. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer 5 vezes 20. Né? 5 vezes 20 dá esse 100 que eu calculei na soma. 100. Bom, achamos a resposta. Agora, uma outra maneira de fazer, que é a mais fácil, tá? Então, eu ensinei aqui, eu acho que a mais, que tem mais passos. Eu vou ensinar uma mais fácil, que é ensinar para você o que é 50%. Porque se eu sei o que significa 50%, 25% é a metade de 50%. Então, vamos lá, 50%. Calcular 50% de um número é pegar a sua metade. Tá? Então, se o total é 400, 50% é 400 dividido por 2. Achar 50% de um número é sempre pegar esse total e dividir por 2. Qual é a metade de 400? 200. Bom, mas 25% é a metade de 50%. É 50% dividido por 2. E eu sei quanto é que é 50%. 50% de 400 é 200. Então, aqui 200. 200 dividido por 2 dá quanto? 100. Então, ó, bem mais rápido. Dá para fazer de cabeça. Ó. Mesma resposta, só que aqui menos passos. Por quê? Porque se você sabe que 50% é a metade do total, 25% é a metade de 50%. É a metade. Então,
A gente acha a metade, que é 200, e pega a metade de 200, que é 100. Isso aqui é a mesma coisa. Qual o outro jeito de resumir mais ainda, né? Resumir mais ainda. Você saber que 25% é dividir por 4. Porque como 50% é dividir por 2, 25%, que é a metade, quando a gente pega a metade da metade, isso é a mesma coisa que dividir por 4. Então, eu poderia fazer direto. 400 dividido por 4. R$ 400 dividido por 4 pessoas, 100. Né? Então, tudo isso aqui, na verdade, precisa ser só uma conta. Se você sabe que 50% é dividir por 2, então 25%, que é a metade de 50%, é dividir por 4. Então, pega o total e divide por 4. Isso dá 100. Tá certo? Então, a gente fez aqui de vários jeitos, ó. Vários jeitos, tá? Vamos, então, agora fazer a D. 50% de 300. Ah, esse aqui ficou fácil, né? Agora que eu expliquei. Como é que se calcula 50%? Ficou fácil, porque achar 50% de um número é só pegar a metade dele. Então, 50% de 300 é pegar a metade de 300. 50%. A gente pega a metade, então vou pegar aqui o total e vou dividir por 2. 300 dividido por 2, R$ 300 dividido para duas pessoas é R$ 150. Tá? Metade de 300 é 150. Como é que eu sei isso de cabeça, né? Porque eu sei que a metade de 30, 30 dividido por 2 é 15, né? É 15. 3 menos 2, 1. Baixa o 0, 10. Vai o 5. Resto 0. Bom, mas eu queria 300. Então coloco o 0 aqui do 300 e coloco esse 0 aqui. Então, por isso que eu sei que é 150. Então, acabou. 50% de R$ 300 é R$ 150. E assim a gente terminou o exercício 1, né, do nível 3.